Shalom, shalom, Laila Tov a todos, que Arva nos abençoe, no nome do Mashiach Yahushua. Hoje nós vamos terminar a parte dessa porção da Torá de Corá, que fica na porção da Torá, né, nos 5 primeiros livros, e a partir de amanhã e depois vamos falar sobre a Haftarah, os profetas, e no Shabat, sempre à noite, nós falamos sobre a Brit Hadashah, o que tem a ver essa Parashá de Corá com os livros dos profetas e com o livro da Brit Hadashah, ok? Então, hoje é um assunto muito, muito delicado, muito importante, referente a algo que as pessoas, nesses dias, têm pavor em falar, ok? Por quê? Porque as pessoas que normalmente vieram da igreja evangélica, como a gente passou por lá, as pessoas, muitas delas, ou quase todas, foram ensinadas erroneamente sobre o Macê. O Macê, o que é Macê? A décima. Mas o que é a décima? O dízimo. Esse é o pior assunto que existe para todos aqueles que estiveram numa igreja evangélica e, de alguma forma, se frustraram com isso. Por quê? Porque no cristianismo, não digo em todos, mas eu só vi uma coisa em toda a minha vida diferente dessa administração do dízimo. Quando eu fui missionário israelita no Nordeste, eu passava pelas cidades do sertão e eu vi uma igrejinha lá no meio do nada. A cidadezinha era no meio da estrada, quem conhece o Nordeste, devia ter 1.500, 2.000 pessoas. Aí você via uma igrejinha lá no meio. E aí você parava para conversar e ficava conversando com as pessoas. E como que eles administravam ali o dinheiro? Eles sempre falavam, olha, aqui ninguém gosta de vir pregar, porque aqui não tem dinheiro. Como que nós cuidamos do dinheiro aqui nesse sertão? Nós trocamos alimentos com as pessoas, ajudamos os necessitados, e as pessoas ajudam o líder, né, daquela igreja. E aqui não vem igreja importante de televisão. Aqui não vem esses líderes de renome fazer obra missionária. Não existe isso, não. Por isso que eu, quando estive lá, eu vi isso, né? E eu quero mostrar para vocês que, infelizmente, esse assunto foi tão distorcido pelo sistema religioso, o cristianismo, porque eles transportaram esse dízimo, esse macê, para o líder da igreja. E o líder da igreja, a igreja, no caso, é o templo, no caso, o tabernáculo, que eles dizem, e eles utilizam o dízimo para construir igrejas e para, de certa forma, sustentar os seus líderes ali. E esse dinheiro, ele não é repartido com a congregação. E quando a gente ensina sobre o dízimo, o macê, que os levitas recebiam, você vai ver claramente hoje como que era o sistema levítico que o Criador instituiu para que o povo de Israel levasse a sua décima, o seu dízimo, ao tabernáculo. Foi escolhido os levitas. Primeiramente, você tem que entender como que era o dízimo. Ele foi dado só quando houve os filhos de Levi, quando existiam as 12 tribos? Não. Você vai ver lá, Abraão, quando ele conquistou uma batalha, ele recebeu o despojo daquela batalha, e ele procurou o rei de Salém, segundo a ordem que era Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque, e nos livros, né, outros livros que não estão nas escrituras, que retiraram, infelizmente, quando Rabi Akiva reuniu com os líderes rabinos e escolheu quais dos livros seriam colocados no Antigo Testamento, igual a igreja evangélica, tinham 320 e poucos evangelhos, eles escolheram 4, e os outros eles rotularam de apócrifos. Então, hoje, quando você vê o nome de apócrifo,
Você fala, isso aí é aquele livro que não é inspirado. Sabe quem que ensinou isso? Os religiosos. Quem te garante que aquele livro não era inspirado? Simplesmente os pais da igreja cristã e os judeus, rabinos, né, do judaísmo ortodoxo, da escola dos fariseus, que era do Rabino Akiva, que ele escolheu também e retirou vários livros. Então você vê lá Abraão, quando ele venceu a guerra e trouxe tudo que ele pegou, ele procurou o rei de Salém, que Salém representa Melech, Melech Tzadik, ou Melquisedeque, né, para você entender, o rei de justiça, e ele pegou e deu a sua 10ª para aquele rei de Salém. Que nos escritos apócrifos, esse rei de Salém, ele era Shem, que é por isso que tem os Shemitas. Então, essa ordem que sempre existiu, de homens separados pelo Criador, de se invocar o nome de Yahweh através das bênçãos e dádivas que eles recebiam dessas pessoas que temiam o Criador, e eles pronunciavam o nome de Yahweh, eles os abençoavam invocando o nome do tetragrama, Yud Rei Vav Rei Yahweh, na vida deles. Então, quando Abraham ele deu o macê para Melquisedeque, que era Shem, e você vê lá que também já existia sacrifício lá atrás, não foi só porque teve templo, e o macê também já existia, não só porque veio existir o templo. Essa ordem de Melquisedeque, que era o rei de justiça, ele passou por uma tribo. Essa tribo, se você for estudar a Torá, quando foi feito o bezerro de ouro, que estava aquela multidão misturada e contaminando os israelitas das 12 tribos, diz que os únicos que não se misturaram com aquela orgia daquele bezerro de ouro foi a tribo de Levi. Então, a eles foi imputado justiça. Então, o Criador os escolheu, Aharon, mas você pode ver que Aharon fez o bezerro de ouro, mas você vê que ele foi influenciado, senão ele teria sido morto por aquelas pessoas que foram mortas quando Moshe mandou desembaiar a espada e acabar com aqueles idólatras. Então, os levitas da tribo de Levi, eles foram justos, por isso que é Melquisedeque, é o rei de justiça. Eles agiram com justiça. Então o Criador falou assim, já que eles foram os únicos que não se mancharam aqui, essa ordem de Melquisedeque de cuidar de um templo que Moshe que Yahweh deu a visão a Moshe, a Moisés no monte, eles iriam cuidar das ofertas, de fazer obra de justiça. Então tudo que fosse oferecido a Yahweh tinha que ter um intercessor, que eram os levitas. E esses levitas tinham funções de administrar as oferendas. Realmente, se você for ver, não existia dinheiro em papel, mas existia shekel em prata. Então, eles pesavam a prata, que era um valor monetário, só não era papel, como se existe hoje, e eles pesavam o valor da oferta, ou dava o boi, ou dava o valor de grãos, que era pesado, ou o valor de vinho, ou o valor de ovelhas e etc. E eles ofereciam a Yahweh. Então, essa 10ª de justiça, as primeiras coisas, as primícias, e a 10ª da plantação, o dízimo da plantação, até mesmo os primogênitos eram oferecidos diante dos levitas, todo primogênito dos homens e dos animais eram de Yahweh, inclusive todos os animais imundos tinham que ser feito uma cerimônia que nós vamos ver aqui, entendeu? Não é que eles comiam esses animais, eles ofereciam esses animais para que eles pudessem trabalhar, né, e não para se comer. Então, quando Yahweh institui o tabernáculo e a vara de Aharon floresce, que era um Netzer, um Nazareno, ok? E essa vara frutifica, desde aquele momento, tudo que se fosse oferecer a Yahweh tinha que passar pela mão deles. Então, uma parte ficava com eles e outra parte era oferecido a órfãos, viúvos necessitados dos levitas.
inclusive das tribos, inclusive há dízimos, que se nós já lemos em vídeos passados, que quando o irmão queria resgatar o seu dízimo, ele ia lá e o levita, ó, eu quero resgatar o dízimo que eu dei, e tinha que dar 5 vezes mais depois. E ele resgatava. Aí você pergunta hoje, qual que igreja que ensina o princípio total do dízimo, que ele devolve o dízimo para o seu membro? Não tem, não. Nos levitas tinha. Então, hoje, a pergunta é, hoje, o sacerdócio foi passado para o Mashiach. O Mashiach, Yahushua, é o sumo sacerdote, certo? E nós somos os reis e sacerdotes. Lá na Torá, diz que Israel, como povo, eles eram reis e sacerdotes. Tanto que está lá no Novo Testamento. Nação de reis e sacerdotes, certo? Isso não foi tirado do Novo Testamento, isso foi copiado da Torá, porque lá a Torá fala que o povo de Israel seria rei e sacerdote. Como que ele seria rei e sacerdote? Rei, que eles reinariam sobre todas as nações. E sacerdotes, todo o povo seria o sacerdote, que é uma palavra até fora, que é ministros, os que trabalham, tá? Sacerdote é uma palavra pagã que vem de religiões pagãs. Correm ou Kohanim, que representa os ministros ou ministros, os que trabalhavam para Yahweh, recebiam essa décima, porque eles ensinavam a Torá, eles levavam a iniquidade do povo de Israel, eles cuidavam de todo o templo, que representa ali o Machia, eles cuidavam de toda aquela parte do templo, do tabernáculo do templo, e hoje, quando não se tem templo, volta a ordem de Melquisedeque. Nós, como reis e sacerdotes, administramos o dinheiro das pessoas que querem receber a bênção com o nome de Yahweh, e quando eles querem ajudar no trabalho missionário, no trabalho do que ensina a Torá, órfãos, viúvas e necessitados. O dízimo, normalmente, não é para você construir templo, não é para você pegar ele e viver uma vida abençoada e os membros passando fome. Não é nada a ver, não tem nada a ver isso que a igreja ensinou. Então, quando a pessoa sai da igreja e ele começa a fazer restauração, ele começa a digitar na internet um maldito professor chamado Google, porque para mim é muito ruim. Para uns é bom, para outros é ruim, mas a maioria tem sido ruim, porque eles têm visto várias coisas que estão lançando na internet. E tem gente que fala assim: olha, o dízimo, o dinheiro não se dá mais nada para ninguém, não tem mais líder de ninguém, todo mundo é sacerdote, todo mundo é líder, todo mundo é o servo, todo mundo é o filho do Criador, não se tem mais nada de uma organização israelita, porque acabou o templo e os levitas não administram mais. É verdade isso? Não. Vou provar por quê. Porque, segundo a ordem de Melquisedeque, o Mashiach é o sumo sacerdote para sempre. Então, ele representa Harão. Yahushua HaMashiach. Então, ele oferecia dons e sacrifícios pelo povo. E os sacerdotes que cuidavam do templo, que no caso somos nós cuidamos do serviço do templo, que somos nós, e do serviço para Yahweh, se nós quisermos administrar o dinheiro, ele tem que ser segundo a ordem de Melquisedeque. A décima ainda é válida para aqueles que são da ordem de Melquisedeque. E quem foi da ordem de Melquisedeque? Yahushua. Yahushua era o único que podia receber e ele não utilizava isso, etc. Você vê que nos evangelhos, você vê que várias pessoas levavam ofertas, muitas vezes as mulheres, né? Ajudavam aquele. Yahushua está comprando pão na cidade, está distribuindo pão com as pessoas, e Yahushua recebia um dinheiro e mandava distribuir para os pobres. Está entendendo? E ele não estava violando a Torá porque o templo ainda estava de pé, e ele fazia sacrifício no templo. Ele ia no templo, mas quando ele viu que o templo estava manchado, ele, a segunda ordem de Melquisedeque,
e ele fez os seus discípulos das 12 tribos, incrível, né? 12 tribos são 12 filhos de Jacó, Jacob. Ele passa esse ide ao mundo, esse sacerdócio de Melquisedeque, ou essa ordem para trabalhar nos ministrantes do Mashiach, para os seus discípulos. Quem são os seus discípulos? Os Netzarim, os nazarenos, que são os apóstolos. E esses apóstolos recebiam, mesmo antes do templo, eles faziam oferendas no templo, e eles recebiam ajuda da comunidade para que eles pudessem levar a palavra. Então, normalmente, os líderes recebiam ajuda. Shaul, se você for ver Paulo, lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, diz que ele tinha direito de receber até o dinheiro, mas como o pessoal não dava valor para ele, achava que ele era impostor, que ele havia matado muitos nazarenos, ele optou em trabalhar. E ele disse, eu tinha direito de receber, mas eu não quero, para evitar, porque eu não quero, entendeu? Então, eu prefiro trabalhar e eu me virar. Então, esses nazarenos administravam essa ordem de Melquisedeque. Depois que o templo é destruído, acaba-se os levitas, o sacerdócio de oferenda. Mas volta, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de justiça. Quem são os reis e sacerdotes na terra? Somos nós. Quem é o sumo sacerdote? Yahushua HaMashiach. Quem ele instituiu para cuidar da sua obra? Os Netzarim nazarenos. Então, o que nós vamos ler aqui hoje é uma prefiguração dessa ordem de Melquisedeque para os levitas, e depois, quando os levitas perdem essa e se vendem, né? Os levitas se venderam. Você vê até um Talmud diz que o templo foi destruído, porque não eram nem levitas que cuidavam muitas vezes do templo, né, do serviço lá do templo, na época que o Messias veio no ano 4000. E sim, era conchavo com fariseus, com saduceus, e está escrito isso no Talmud. Então, hoje, quem administra pode-se dar uma C, pode-se dar ter uma oferta voluntária, ou você não tem mais quem te ensine em Torá. Se você não conhece os Netzarim e a Torá, você vai cair na mão de pessoas gananciosas, que é normalmente aquelas pessoas que não querem mais contribuir ou ajudar com qualquer tipo de ajuda. Eles vieram do quê? Traumatizados da igreja, eles acham que tudo que é feito na igreja, na Torá é feito igual. Esquece o dízimo da igreja. Lá era dízimo de igreja. Aqui é o macê, porque é a 10ª. Aqui é a segunda ordem de Melquisedeque. Todas as vezes que os filhos de Israel, os israelitas iam oferecer uma oferenda para Yahweh, eles tinham que passar pelos sacerdotes. Hoje, quem são os levitas? Quem são os sacerdotes, os ministrantes? Todo Israel. Então, nós resgatamos a ordem de Melquisedeque, que é a segunda ordem de Melquisedeque, Yahushua sacerdote para sempre, sumo sacerdote para sempre, ok? E ele é o único que perdoa os pecados. Os levitas prestam serviço para o sumo sacerdote, para que uma vez por ano ele entre para perdoar pecados. Então, nós que ensinamos a Torá hoje, utilizamos o terumá, uma ceia, oferta voluntária, exatamente para se divulgar a Torá para órfãos, viúvas e necessitados, e não é para templo, e não é para a mulher fazer cabeleireiro chique, não é para o pastor ter um carro zero, um vênio no Albert Einstein, no Sírio Libanês, e o povo lá no SUS, não é nada disso. Não é para se abrir templos, porque não se existe templo fixo, isso vem de Roma, não existia templos, né? O povo não tinha onde fazer. O único lugar que eles se reuniam era em sinagoga. E sinagoga em grego é congregação, que era a Kehilá, ou uma sinagoga. Então, hoje você vê que as pessoas hoje, quando vão mandar o dízimo, tem gente que manda lá para Israel, para que eles administrem lá. Tem pessoas que utilizam esse dízimo hoje, ou oferta, para pessoas que estão ensinando a Torá. E como que é a forma que os nazarenos, os netzarim, utilizam esse serviço no templo? Porque os levitas cuidavam de tudo e ensinavam tudo. Então, nós que ensinamos a Torá, segundo a ordem de Melquisedeque, não o sacerdócio levítico
Segundo o rei de Salém, Shem, que é Yahushua hoje, que representa, Yahushua é um sacerdote para sempre, nós somos os sacerdotes. Aqueles que têm a função de ensinar a Torá, de pregar a Torá, nós recebemos a oferenda das pessoas que primeiro entendem, que a gente nunca pede dinheiro para ninguém, nunca ninguém viu a gente pedindo dinheiro, né? As pessoas são testemunhas do nosso discipulado. Nosso grupo recebe oferta voluntária, recebe o macê e etc., mas tudo para ajudar a congregação, e não a parede, e não o líder, e sim o povo. Então, nós que recebemos esse dinheiro, quem nos ajuda, no caso, a gente nem, no meu caso, poucas pessoas, depois que estou fazendo discipulado, sempre perguntaram sobre o macê. Eu disse, eu falo, segura esse seu dinheiro aí, faça qualquer coisa com ele bom, mas não faça nada ainda antes que você aprenda. Para quê? Para que as pessoas não acham que a gente está utilizando de má fé como o sistema religioso da igreja, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o dízimo. Então, eu vou compartilhar aqui com você. Ok? Vou compartilhar aqui Bereshit 18. E nós vamos ler junto, tá? Eu vou deixar aqui assim, para mim ver embaixo. Vamos lá. Essa é a Parashá, Korah, que vai falar sobre depois que Aharon, a vara de Aharon floresceu e ele foi instituído por Yahweh para cuidar de toda a congregação para sempre. Ok? Porque ele recebeu a ordem de Melquisedeque. Eles foram justos de não se contaminar com bezerro de ouro e eles foram os únicos que cuidavam. E eles não tinham herança. Ok? Eles não tinham herança. Eles cuidavam somente da casa e do povo e do sacrifício. E Yahweh disse a Aharon: tu e teus filhos e a casa de teu pai, contigo levareis a iniquidade em relação ao lugar Kadosh. Aharon e os filhos dele levariam a iniquidade, quer dizer, a maldade viria sobre eles, que eles iriam fazer o sacrifício por eles. Tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade referente ao vosso sacerdócio. Quer dizer, todo mal que aconteceria, eles intercederiam a Yahweh, recebendo e oferecendo sacrifícios para que o mal fosse dissipado. Então, caiu nas costas dele, ninguém mais. Por isso o Criador mostrou e deixou lá a vara de Arão, no Kadosh Kadoshim, ou no Santíssimo, como você conhece, que é o puro do puríssimo, né? Ele deixou aquela vara ali para sempre, para saber que eles ministravam. E teus irmãos também da tribo de Levi, ó, a tribo de teu pai, que se aproximem de ti, para que eles possam ser unidos a ti, ó, de Aharon, e te sirvam, ó. Tá vendo que Aharon era sumo sacerdote, tinha que ser servido. Mas tu e teus filhos, contigo servirão diante do Mishkan do testemunho. Então, eles só tinham que ensinar e trabalhar única e exclusivamente no templo, na divulgação da Torá e no ensino da Torá, porque só eles poderiam ensinar a Torá, e no sacrifício, ok? Eles manterão seu dever, ó, era um dever que eles tinham, e o dever de todo tabernáculo. Tinha deveres, né, de acender a menorá, de cobrir as peças, cada um que tinha da tribo, né? Nós falamos aí lá nos vídeos atrás, cada um tinha um desmontava a tenda, outro cuidava só do lugar Kadosh, outro do Kadosh Kadoshim, outro do átrio, outro cuidava só da madeira, outro cuidava só da lenha, e etc. Então, cada um tinha uma função dentro dos levitas, mas nem todos a mesma, ok? Então, nem todos poderiam fazer a mesma coisa. É isso que a igreja, ela cai, ela se cai em contradição, porque eles dizem que eles recebem o dízimo, porque ali é o templo, e o pastor que cuida dali é o que cuida do dinheiro. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra, entendeu? Nem todo levita cuidava disso, ok? Nem todo levita cuidava de partes, de tudo do tabernáculo. Existia pessoas levitas específicas para fazer a sua função. Então, não tem essa de falar hoje tem que dar o dinheiro na igreja, porque o pastor lá diz que lá é o templo. Não existe. O templo é o tabernáculo, depois é o templo de Salomão. E eles manterão seu dever e o dever de todo o tabernáculo. Apenas eles não chegarão perto dos vasos, ó, do lugar Kadosh, ó, porque não poderia, e o altar. Tá vendo? Ó? Eram levitas, mas não podiam estar ali.
nem eles e nem vocês também, para que não venham a morrer. Tá vendo aí? E eles serão unidos a ti e guardarão o dever do Mishkan da congregação, da tenda da congregação, para todo o serviço, ó, do Mishkan, tudo que eles faziam ali para o povo de Israel. E está escrito aqui, ó, e um estrangeiro não chegará perto de ti. Presta atenção. Por que que o estrangeiro, nesse sentido aqui, ele não poderia fazer as coisas do Criador? Até porque ele não era um convertido, ele não cria no Criador, ele não seguia as ordenanças. Então, presta atenção. Se só pode ser pessoas que seguem dos filhos de Levi, que são israelitas, e o estrangeiro, que não era nem israelita, não podia trabalhar ali, por que que hoje as pessoas instituíram o dízimo na igreja, dizendo que o pastor tem que pegar aquele dinheiro e ele que tem que cuidar daquilo? Se ele não segue a Torá, ele não segue os mandamentos do Criador e eles anulam a Torá. Se os levitas ensinavam a Torá, aí a igreja fala, não, mas eles ensinam a palavra. Peraí, eles ensinam a pregação. Eles não ensinam os mandamentos da Torá. O israelita faz é o quê? Eles ensinam os mandamentos. Não existem as pregações emocionais. As pessoas, por exemplo, quando vão para uma reunião israelita, por mais que nós temos algumas ministrações, mas o coração da nossa reunião é o ensino da Torá. Senta-se todo mundo, e normalmente a gente que é o líder, né, dos nazarenos, que são colocados para ensinar a Torá, participamos com todos juntos. Ninguém fica quieto. Entendeu? E eu falando, não, todo mundo participa porque eu ensino a Torá e vem as dúvidas, vem a pergunta. E ali se manifesta várias dúvidas que são tiradas. Então, esse estrangeiro, nenhum estrangeiro pode ensinar no serviço de levita se ele não é um obediente à Torá. Ok? Então, já começa por aí. Para você ter, segundo a ordem segundo Melquisedeque, Melquisedeque seguiu os mandamentos do Criador. Ok? E Abraão levou o macê a 10º dízimo para Melquisedeque, que era Shem. Por quê? Eles invocavam o nome de Yahweh, eles falavam sobre a bênção do Criador do Universo, entendeu? Então era diferente dos dias de hoje, entendeu? Ninguém pode utilizar Malaquias 4, Malaquias, não sei que Malaquias que eles utilizam, Malaquias 2, 3, 14, sei lá, fala do dízimo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Irmão, casa do tesouro era um lugar que ficava no templo, quando tinha o templo, que o tabernáculo foi mudado para o templo, que era um lugar, que era uma sala que ficava as oferendas, que ficava dentro do templo de Salomão. A casa do tesouro não é igreja, entendeu? Então, quando as pessoas falam, ó, usam esse versículo, né, de Malaquias, para falar que tem que trazer o dízimo na casa do tesouro, falando que é na igreja, isso não existe. O macê, ele é entregue a alguém da ordem de Melquisedeque, para que ele possa cuidar e ajudar as pessoas segundo a ordem de Melquisedeque, que são órfãos, viúvos, necessitados, e aquele que ensina a Torá, e as pessoas que estão retornando ajuda. É isso que é o macê. E tu guardarás o dever do lugar Kadosh, ó, só eles que podiam guardar, e o dever do altar, porque eles faziam expiação, para que ali nunca mais haja qualquer ira sobre os filhos de Israel. Acabou essa desconfiança. Corá levantou todo mundo contra Arão, contra os levitas, depois eu fiz brotar o broto, né, a amêndoa, na vara de Arão, e aí, a partir daí, ele e seus filhos cuidariam de todo o serviço, de tudo relacionado ao ensino, à guarda, à manutenção e o zelo do tabernáculo. E eu tomei vossos irmãos, presta atenção, os levitas dentre os filhos de Israel, e vocês, a vós, eles, ó, e para vocês, eles são dados como um presente de Yahweh. Uau! Irmãos, os levitas foi tirado de todas as 12 tribos, eles eram um presente de Yahweh para todo Israel, para fazerem o serviço do Mishkan, da congregação, olha só. Portanto, tu
e seus filhos contigo devem guardar, shomer, ó, o ofício de vosso sacerdote a todas as coisas que pertencem ao altar, ó. Existia levitas que cuidavam do altar. E dentro do véu, ó, existiam levitas que cuidavam dentro do véu. E vocês servirão. Quer dizer, o levita, ele era um trabalhador que não tinha hora extra, não tinha 13º, não tinha prêmio, ele recebia todas as oferendas do povo de Israel para que pudesse abençoar o povo de Israel. A única forma do povo de Israel de ser abençoado e receber o nome de Yahweh através da bênção arônica era levar sacrifícios e levar dádivas e oferendas. Ok? Eu vos dei o ofício de vosso sacerdote a vocês como uma dádiva, um presente ao serviço, e o estrangeiro que se aproximar será colocado à morte. Então, quer dizer o seguinte, que existe pessoas hoje ensinando as escrituras que não são segundo a ordem de Melquisedeque, tudo distorcido, porque não guarda mais os princípios de todas as escrituras. Ele tem até uma pregação maravilhosa, ele consegue pregar de forma fantástica aí, contar historinhas, contar histórias emocionais, que até muitas coisas são bonitas e etc. Mas se ele não ensinar os princípios da Torá, que o levita ensinava a Torá, que foi dada no Monte Sinai, para os israelitas, ele não pode ministrar. Por isso que todas as pessoas que se adentram, que vêm de qualquer outra religião, e falam, olha, eu tenho uma carteirinha aqui, fui formado em PhD, DD, não sei o que lá, não sei o que lá, e eu sei grego, eu sei hebraico, eu sei aramaico, eu já viajei o mundo inteiro, sou conferencista, e eu quero aprender a ser israelita. Sabe o que acontece com ele, irmão? Ele fica lá quietinho, sentadinho, ele vai perder aquela credencial toda, ele vai ser simplesmente um israelita, e se Yahweh, futuramente, se ele conseguir ser enxertado, né, com seus atos e seus frutos, como o fruto que deu na vara de Aarão, se ele tiver isso, querer ser realmente um israelita, seguir as escrituras, né, segundo a escola dos nazarenos do Messias, aí ele pode ser chamado ou não para alguma função. A função dele não entra aqui dentro. Ele fala, eu vou ser bispo aqui na comunidade israelita. Não, 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 não. Irmão, você vai aprender uns 3 aninhos, depois você vai diante de toda a congregação israelita. Se você tiver um chamado de Yahweh, Yahweh vai mostrar qual é o seu chamado, e aí você vai ser separado para fazer aquela função, e não tudo. Então, esse negócio que o pastor manda em toda a igreja, o rabino manda em toda a sinagoga, isso não existe na Torá, ok? Quem servia? Primeiro até que não existe rabino. Rabino foi uma criação na Grécia, quando foi eles foram impedidos de fazer sacrifício no templo, Alexandre o Grande, na Babilônia, e eles tinham congregações que não podiam mais ir no templo, era proibido. Então eles instituíram mestres. Por isso que tinha essa problemática toda da escola de Hillel, escola de Shammai, os essênios, os fariseus, saduceus, aqueles que eram guerreiros, como que é o nome deles? Aqueles que. Ai. Esqueci o nome dele, depois eu lembro. Eles guerreavam quando veio o Machia, entendeu? Eles não queriam paz, eles só queriam conquistar a cidade pela guerra. Então, existia um monte de rabinos e mestres que não existia. Existia somente o levita e o profeta. Mais nada. Não tinha mais nada que isso. E os juízes, né? Porque tinha juízes, né? E Arra falou a Harão, ó, eu também tenho dado o dever de minhas ofertas de terumá. Vou ver aqui, números 18:8. Deixa eu abrir para você aqui. Números 18:8. Números. Deixa eu diminuir aqui a tela um pouco. Números 18:8. Deixa eu achar aqui. Números
18, 8. Vamos ver aqui. Vamos ver em hebraico. Vamos ver como é que está aqui. Vayedaber Yahweh el Aharon, Hinei natatti lecha et. Olha o Mashiach aqui. Presta atenção, quem foi que separou os levitas? Ó, por isso que foi o Mashiach que separou os nazarenos. Preste atenção nisso, hein? Et, mismeret, terumotai, lechal, kadeshe bene Israel, lecha, netattim, lamasecha, ulevanecha, lechak, olam. Vou traduzir para vocês em português e eu vou mostrar que o mesmo que separou os levitas aqui, lá no templo, foi o mesmo que chamou os nazarenos, os 12 apóstolos e os discípulos do Mashiach para continuar a ordem de Melquisedeque de levar a palavra de Yahweh. Falou Yahweh para Arão, e eu contemplei ter dado a você o Aleph Tav, carregar das minhas ofertas. Então, Yahushua que deu a Arão, aqui, ó, os levitas, foi Yahushua que escolheu para que ele recebesse, ou carregasse, ou dasse, né, levasse as minhas ofertas de alento. Todos os santos presentes dos filhos de Israel, para você eu dei eles como uma porção e seus filhos como uma herança para sempre. Então vamos voltar aqui. Yahweh falou a Arão, eu também tenho dado o dever. Eu quem? Yahushua HaMashiach, o Aleph Tav. O dever de minhas ofertas de terumá. Quer dizer, Yahushua que instituiu eles para receber a oferenda. Para todas, ó, as coisas puras dos filhos de Israel. Tudo que for puro, kadosh, puro, a Israel tinha que passar pela mão dos levitas. Não podia passar pela mão deles. Então você não pode receber as coisas kadoshim e você administrar por si próprio, entendeu? Porque você tem que destiná-las a alguém dessa ordem para que ele abençoe. Então quer dizer que eu não posso fazer nada com o meu dinheiro? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando das coisas puras. Uma coisa específica. Em dinheiro, você não pode pegar e você fazer o que quer, sem saber dessa ordem de Melquisedeque. Como hoje ninguém mais está ajuntado? Não existe mais. Não existia, né? Porque sempre está se levantando o evangelho eterno, que as pessoas estão voltando a ensinar a Torá, a liderança israelita, os nazarenos, o Mashiach e a Torá, e aí se institui esses nazarenos, essas coisas puras, para que a gente cuide delas. A vocês tenho dado por razão da unção, ó, quando eles ungiam, e a vossos filhos, presta atenção, por um estatuto para todo sempre. Então, quer dizer, acabou o sacerdócio, o templo, os levitas, cadê essa oferenda para todo sempre? Aonde ela está? Porque não tem um no templo, não é assim que as pessoas ensinam, não tem templo, então não tem que fazer mais nada. E onde é que está isso aqui para todo sempre? Quem que administra isso? Se você não entender que o Mashiach é o sumo sacerdote, coloca os seus sacerdotes, que são os nazarenos. E os nazarenos formam discípulos de todas as nações, que são os israelitas, voltando a ensinar a Torá, para que eles voltem a entrar na terra. Se você não entender isso, você vai espiritualizar a mensagem da palavra, e aí você vai sair fora dela. Ok? Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu tirar aqui. Tá. Leolam Vaete. Isto será vosso das coisas muitíssimas kadoshim. Olha o que seriam deles. Reservadas do fogo, que faziam oferenda, né, pelo fogo. Toda oblação, ou oferenda com vinho, com água, deles, todo grão oferecido por eles, toda oferta pelo pecado deles, e toda oferta pela transgressão deles. Quer dizer, tudo tinha que passar na mão deles para que o povo fosse abençoado. Eles não tinham capacidade de fazer a expiação por si próprios. Nenhum israelita. Por isso que a bala de Aharon floresceu. Por isso que não há ninguém hoje que pode ensinar a Torá. Você me desculpe, com toda humildade, eu estou falando isso. Estou falando como religião ou como um grupo. Estou falando como os Netzarim, os discípulos de Yahushua. Aqueles que preservaram a Torá e preservaram os princípios e as boas tradições israelitas. O cristão de Antioquia, depois se tornou no cristianismo romano, no cristianismo evangélico, ele se
se romperam com os nazarenos. Tem um estudo nosso de 7 partes falando sobre os nazarenos, que eles romperam. Então, eles seguem doutrinas estranhas, não seguem mais a Torá, não invocam mais o nome do Criador verdadeiro, e, infelizmente, seguem práticas romanas. Que nem agora, final do ano, o que tem 25 de dezembro? O nascimento de Jesus Cristo. Mas quem nasceu em 25 de dezembro foi o Deus Tammuz, o Deus Sol. E o Mashiach nunca nasceu em dezembro. O Mashiach nasceu no dia 1º do mês 7. E no oitavo dia do mês 7, que era o Shemini Atzeret, que o primeiro dia foi Yom Teruah, né? E no 8º dia é o Shemini Atzeret, que é a última comemoração, ele foi circuncidado, que é o primeiro dia de Sukkot, ok? Então, ele nasce em tendas. Então, meus irmãos, não tem como você instituir o nascimento de alguém que foi utilizado do paganismo em 5 de dezembro para a Torá. Não existe ano novo em 1º de janeiro. 1º de janeiro, você vai ver, digita aí na sua internet, aí serve para alguma coisa para você pesquisar. Digita aí o Deus Janus, 1º de janeiro, que até Júlio César fazia o ano novo como israelita em março ou abril, que era a primavera. Depois veio lá, depois de Júlio César, eles fizeram o ano novo em janeiro, que era uma homenagem ao Deus Janus. Então, se o cristianismo coloca a árvore de Natal, inclusive até judeu mistura Hanukkah, que é uma comemoração, uma tradição boa, que está nos livros lá, que não tem nada a ver com velhinha, essas coisas todas, mas a tradição boa de Hanukkah. Tem judeu fazendo árvore de Natal, que não fala que árvore de Natal é árvore de Hanukkah, e manda os irmãozinhos colocar presente embaixo. Quer dizer, você vê a maldita mistura do paganismo dentro do próprio judaísmo. Lá em Nova York você vê isso. Ok? Então, continua aqui, ó. A oferta pela transgressão deles, as quais eles fizeram a mim. Tá vendo? Serão muitíssimas puras para ti e para teus filhos. Ó. Toda oferenda que eles levarem para vocês é puríssimo que vocês vão administrar. Então, nós administramos hoje o ensino da Torá, o ensino para ajudar as pessoas, o ensino para levar as pessoas à nova terra, os netzarim, os nazarenos. No muitíssimo lugar Kadosh, vocês a comerão. Ó, aqui era comida. As ofertas que eles ofereciam de animais, eles comiam, os sacerdotes, entendeu? Todo homem a comerá, será Kadosh puro para vocês. E isto é teu. A oferta de terumá, presta atenção, das suas dádivas, dos presentes que você recebe, de toda oferta movida dos filhos de Israel, eu as dei a ti. Tá vendo aí? Para teus filhos, ó, Harão e teus filhos, e para tuas filhas contigo. Que eles eram casados, os levitas, então era a família deles, eram sustentadas por um estatuto, presta atenção, Leolam Vaed. Onde é que está esse estatuto hoje? Se tem gente que ensina que não tem mais tempo, que não precisa fazer mais nada. Se é para todo sempre, se o Criador diz que é para todo sempre, mas é o certo, não tem mais tempo, ele quebra isso. Não, mas ele quebra isso se você entender que o sacerdote levítico tem validade. Ninguém pode sacrificar hoje. Não tem templo, as 12 tribos estão espalhadas, ninguém está mais em Jerusalém. Quem é que está mandando discípulos, fazer discípulos no mundo inteiro? Não foi Yahushua que deu ordem para os nazarenos? E eles ensinaram todas as pessoas do mundo todo? E eles administravam esses serviços, essas dádivas, e não o sacrifício, porque o Mashiach é todo sacrifício feito. Entendeu? Tudo que estiver limpo, em tua casa comerá. Quer dizer, pessoas limpas. Normalmente as pessoas que utilizam dinheiro nas religiões enganam as pessoas. É por isso que as pessoas vêm de lá para cá, ficam desesperadas quando falam de dinheiro. Por isso que a gente não fala de dinheiro. A Torá fala. A Torá te mostra. A gente não precisa falar nada. A Torá que te ensina. Todos do melhor do óleo. Ó. Todas do melhor do óleo que eles davam. E todas do melhor do vinho, do trigo, das primícias, ó. Bicurim, daquilo que eles oferecem a Yahua, eu dei a ti. Presta atenção, qualquer oferenda que eles davam a Yahua, eles não podiam falar assim, eu vou te dar a Yahua hoje, tudo para ti. Não, tinha que passar na mão do sacerdote. Hoje, eu não posso fazer isso também. Ó, Yahua, eu ofereço tudo para ti. Não, eu procuro alguém da ordem de Melquisedeque, um Netzarim, aquele que tem compromisso com o Torá, que é uma pessoa que tem uma família estruturada, que não engana ninguém, que não é safado, que não é sem vergonha, que não rouba ninguém, que trabalha, que tem uma vida íntegra, e aí você abençoa a Yahua, passa pela nossa mão e nós distribuímos.
para as pessoas necessitadas e aqueles que precisam de ajuda, ok? Não mudou nada hoje. Por isso que as pessoas falam, a Torá mudou, não precisa mais nada disso, é uma mentira, a Torá é perpétua. O que mudou foi o serviço, o sacerdócio levita, por causa do templo. Não, existe levitas misturados, mas não tem templo, e não existe templo para fazer isso, porque nós somos o templo, então nós administramos tudo na nossa vida, diante de Yahushua, e ele separa os nazarenos, os líderes israelitas nazarenos, para ensinar a Torá. Se não for dessa forma, está violando contra os princípios da Torá. Os primeiros frutos que estiverem maduros na terra, ou maduros na terra, eles trarão a Yahweh. Ó, você vê que não era eles não podiam chegar, eles oferecer direto, tinha que passar pelo Aarão e seus filhos. Serão teus, ó. Quer dizer, tudo que for de bênção na sua vida, você dá e contribui para um Netzarim. Estou falando que eu não. Eu estou falando para alguém hoje da ordem de Melquisedeque, que você procure e ache, para que você abençoe, para que ele abençoe através dos seus presentes, das suas dádivas, do seu dinheiro, de tudo que você quer contribuir, para que eles ajudem de verdade, aqueles que ensinam a Torá, aqueles que são íntegros, entendeu? É esse que você tem que procurar. Todo que estiver limpo em tua casa comerá dele. Você vê que era comido nessas ofertas, de comida. Todas as coisas dedicadas em Israel serão tuas. Quer dizer, hoje, quem são israelitas? São todos aqueles que voltam à Torá, voltam ao Mashiach, voltam à oliveira. Então, quem é essa oliveira? Quem é a raiz dela? Yahushua. Yahushua levanta os seus discípulos, ok? Que estão divididos em duas casas, que são os cristãos e os judeus, que estão sendo restaurados e saindo de todas as mentiras, para que eles possam voltar a ser israelitas, esperarem o sumo sacerdote voltar um dia, para que a gente possa ser perdoado de vez, e a gente o nosso corpo ser transformado, e a gente entrar na nova terra. Tudo aquilo que abre, que Peter, a madre, Peter em hebraico é abre, em toda a carne, ó, que eles trouxerem Yahweh, se for homens ou animais, ó, tá vendo aqui ó, os primeiros filhos, os animais, serão de quem? Dos levitas. Não obstante, o primogênito do homem, o meu filho primogênito é o Yosef, então eu tenho que oferecer ele a Yahweh. Não oferecer, você sabe que não é oferecer em sacrifício, como os pagãos, mas fazer uma cerimônia para, ó Yahweh, que esse menino seja teu, tu abençoe, e nós abençoamos ele, invocando o nome de Yahweh na vida do primogênito. Seguramente tu resgatarás. Todo primogênito tinha que ser resgatado. Aqui você vê quem? O Mashiach. Por que está falando aqui que tudo que tinha que ser o primeiro filho? Porque Yahushua é o primeiro filho de Yahweh. Ele foi resgatado. Por quê? Porque não foi feito do barro, do óvulo ou do esperma de Yosef e do óvulo de Miriam. Ele não era da terra. Ele era o filho de Yahweh. Então ele veio resgatar o seu povo, ok? E instituir os seus discípulos, que são os nazarenos, os netzarim. O primogênito do homem, seguramente tu os resgatarás. Então, todo primogênito que você tem que fazer uma oração, uma tefilá, invocando o nome de Yahweh, para que ele possa ser de Yahweh. Porque Yahushua foi o primogênito. E os primogênitos dos animais imundos, tu os resgatarás. Tá vendo aí, ó? Eu tinha que também fazer um resgate. Olha, aquele animal que não podia comer, que ele é utilizado como cavalo, como a mula, e etc., o coelho, e todo animal, eles faziam uma oferenda, né? Um resgate da vida dele. Não é que ele comia, não, porque não pode comer animal imundo. Levítico 11 fala qual animal que você pode comer e qual animal que você não pode. E aqueles que serão resgatados, de 1 mês de idade, tu resgatarás, ó, o animal, de acordo com a sua avaliação, ó, fazer uma avaliação, quanto que vale esse animal? X. Aí ele pagava por aquele animal. Pela prata, ó, tá vendo aqui? Não era papel, mas tinha prata. Esse negócio aí que fala que o dízimo não é dinheiro, que não é papel. Lógico que não é papel, irmão. Mas tinha prata. Tinha que pesar 5 shecalinhos, ó. Se pesava na balança, ó. Segundo o shekel, que era a moeda, até hoje a moeda de Israel é o shekel, do lugar Kadosh, que é de 20 gerá, ou de 20 medidas. Quer dizer, se pesava o valor daquele animal e ele dava de acordo com o valor daquele animal.
para o sacerdote administrar. Mas presta atenção, o primogênito de uma vaca, ou primogênito de uma ovelha, ou primogênito de uma cabra, tu não resgatarás. Quer dizer, não podia fazer o resgate daqueles. Por quê? Porque eles são puros. Eles tinham que ser para o sacrifício. Tu aspergirás o seu sangue no altar e queimarás a sua gordura para uma oferta feita por meio do fogo. Quer dizer, que aquele animal simbolizava que cobriria os pecados. Então, todo primogênito, ele tinha que ser oferecido. Então, desde o primogênito do homem e do animal imundo tinha que ser resgatado. Esse primogênito aqui, da ovelha, daquele de sacrifício, ele não podia ser resgatado, ele tinha que ser oferecido no fogo, ok? Como oferta, né? Por um aroma agradável a Yahweh, tá vendo? A Yahweh se agradava disso. E a sua carne será tua. Aí o que eles faziam? Descarnava o boi e comia, dividia. E o que eles comiam? Assim como o peito movido, eles comiam o peito, e a coxa direita são tuas. Quer dizer, eles pegavam a coxa direita, que representa a direita, o machia que está à direita de Yahweh, e o peito movido, quer dizer, o peito abanado, que o peito onde vem do coração de Yahweh, eles poderiam comer essas duas partes dos animais. As outras, eles queimavam tudo na oferenda, no altar, ok? Todas as ofertas de terumá, de oferta voluntária, das coisas puras, que os filhos de Israel oferecerem a Yahweh, você vê que era para Yahweh, mas passava pelos levitas. Eu tenho te dado. Quer dizer, as ofertas de Yahweh passam pela mão dos levitas. É isso que era essa sacerdócio. E a teus filhos e a tuas filhas contigo, ó, porque ele era casado. Para um um estatuto, ó, Leolam Vaed, quer dizer, para todo sempre. Então, se você não tiver hoje a sequência disso, de uma forma que não for segundo a ordem de Melquisedeque, você vai cair em várias armadilhas. Armadilhas que não precisa mais ajudar, não precisa mais pegar dinheiro, dar o maceu, dízimo, que você, se dá o maceu, dízimo, você está pecando, que o templo é coisa do diabo, que as pessoas estão usando. Então, quer dizer, vai ter muita gente ensinando besteira. Agora, se você não compreender a Torá, você vai cair nessas enrascadas. É uma brite de quê, irmãos? De sal. Leolam Vaed, diante de Yahweh. Por que é uma aliança de sal? Presta atenção, irmãos. Lembra que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Essa brite de sal foi passada para quem? Eu vou colocar aqui, só para você ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, aqui, ó. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Tá aqui, ó. Vou pegar em qualquer Bíblia aqui. Mateus 5, 13 e 14. Eu vou pegar qualquer Bíblia para você não falar que a gente está usando só a nossa. Vocês são o sal da terra. A gente está falando para os nazarenos. Quem obedece o Machia e a Torá. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, essa brite de sal, uma aliança de sal, Leolam Vaed diante de Yahweh, para ti e para a tua semente, ó, Zera, os teus descendentes contigo. Quem são os descendentes dos levitas? São segundo os da ordem de Melquisedeque, e a Yahushua HaMashiach separou, que são os nazarenos. E eles cuidam da brite de sal, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O que fazia o sacerdote dentro do lugar Kadosh? Não mantinha acesa a menorá, o candelabro todos os dias? Sim, nós temos que manter acesa a luz da Torá, porque a Torá, a luz é a Torá. Está escrito assim, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Yahweh, e luz para os meus caminhos. A palavra de Yahweh, que é o Mashiach, que é a Torá, que são os ensinamentos, ela se encarnou. Então, ela escolhe discípulos agora. Você entendeu como é profundo isso no nível Sod israelita? Se a palavra de Yahweh era o Mashiach, essa palavra se tornou como um ser humano, uma aparência, né? Ali visível. E ele escolheu 12. E ele disse para os 12 fazer discípulos no mundo inteiro. Por quê? Porque tinha que se cumprir essa brite de sal
com toda a semente contigo. Quer dizer, todos os descendentes de israelitas, segundo a ordem de Melquisedeque, os Netzarim, fazem aliança de sal. Você tem que ser temperado. Se você não tiver sal para se temperar, não tem gosto. Então tem pessoas hoje ensinando sem sal nenhum. É tudo emocionalismo. E aí as pessoas enganam as outras, se frustram e, pior, deixam de querer aprender a Torá. 20. Yahweh falou a Harão, tu não terás nenhuma herança nas suas terras. Está vendo aí? Eles não tinham herança. Nem tu terás qualquer parte entre eles, ó. Não tem herança e acabou. Aí ele diz assim, eu sou tua parte de tua herança entre os filhos de Israel. Irmãos, Yahweh, esse Yahweh aqui, Yahushua, que é o Aleph Tav, que está falando com Arão, que era a manifestação menor de Yahweh, diz que nós somos a herança dele. E diz o Mashiach, ele disse o quê? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Quer dizer, o Mashiach está dizendo que nós somos a herança dele, porque ele é a herança do Pai. Ele é o mesmo que estava ensinando o povo de Israel lá atrás. Isso é profundo demais. Nós somos a herança do sacerdócio puro, sem ser o sacerdócio levítico, mas o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, porque nós somos reis e sacerdotes. Isso está relatado lá na Torá. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês são reis e sacerdotes, ó. Só para você ver onde é que está escrito isso. Eles colocam sempre no Novo Testamento, né? Mas não está no Novo Testamento isso. Isso está no Antigo. Ó, você vê que quando você digita qualquer palavra aqui, reis, sacerdotes, eles dão lá no Novo Testamento. E não é. É lá atrás. Quer ver? Versículo reis e sacerdotes. Eu vou aqui para você ver. Versículos sobre reis e sacerdotes no Antigo Testamento. Aqui. Vamos ver onde é que vai dar isso? Vamos ver se fala em algum lugar aqui. Se não achar, depois eu acho para você, tá? Ó, no Velho Testamento, vamos ver isso aqui, que é a Igreja Verdadeira. Ó. Vamos ver o que é esse negócio de Igreja Verdadeira aqui. Primeira Reis. Não é isso aqui não. Fica lá atrás na Torá, tá? Primeira Pedro, Lucas. Ó, eles não falam animais. Eles não colocam o verso que fala isso no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque eles espiritualizam que os reis sacerdotes do Novo Testamento são os cristãos, né, que eles exercem, né, essa função. Isso aqui foi tirado do Antigo Testamento. Tá? Eu vou achar depois para vocês e eu passo para vocês, tá? É porque eu não sei, eu não decoro. Tem muitas coisas que eu não decoro, tá? Mas eu sei onde é que tá, mas não lembro com certeza. Aí eu vou achar com calma e posto aqui na descrição desse vídeo. Eu sou tua parte da herança entre os filhos de Israel. Eu dei... Deixa eu fechar aqui. Aqui. Eu dei... Deixa eu fechar isso aqui também. Aqui. Vamos lá. Eu dei aos filhos de Levi todo o dízimo. Entendeu aí, irmãos? Em Israel. Era intercessor. Você não podia fazer nada com o seu dízimo. Você tinha que dar para eles. Por uma herança. Pelos seus serviços com que eles me servem. Então, hoje, nós que servimos a ordem de Melquisedeque, nós administramos esse macê, caso você queira ser abençoado e receber o nome do seu Criador. Isso não é uma imposição. Isso é para ajudar a comunidade israelita e aqueles que vivem para ensinar a Torá, os Netzarim, ok? Que eu sou um Netzarim, tenho vergonha de falar não estou falando que eu quero sua grana não, eu estou dizendo que eu sou um Netzarim e eu ensino isso para as pessoas, ok? Não tenho vergonha nenhuma, porque eu não sou safado e sem vergonha de enganar as pessoas, jamais. E eu dei aos filhos de Levi todo o macero em Israel por uma herança, pelos seus serviços com que eles me servem, o serviço do Mishkan da congregação, quer dizer, aqueles que trabalham para ensinar, para ministrar
você vai ver que foi dado isso lá na frente para os nazarenos. Nem deverão de agora em diante os filhos de Israel chegarem perto do Mishkan da congregação, para que eles não levem o pecado e morram. Ó, não podia você chegar, eu quero chegar diante do Criador aí para perdoar meu pecado. Não, senhor, você tem que chegar em alguém que interceda por você, né? O Mashiach foi que intermediou a gente para o Pai, né? E ele deixou os nazarenos, os netzarim, para que eles fizessem essa obra de restauração para levar a Torá nos 4 cantos da terra. Mas os levitas farão o serviço do Mishkan da congregação. E eles levarão suas iniquidades. Está vendo aí, ó? Porque eles iam fazer oferenda por eles. Isso será um estatuto, um huk, leulam vaet, um estatuto para todo sempre, ao longo de suas gerações, ó, porquanto entre os filhos de Israel eles não têm herança. Por que eles não têm herança? Porque eles cuidavam somente das coisas do Criador. Nós, que somos israelitas, e fazemos a função hoje de levar a Torá segundo a ordem de Melquisedeque, somos a herança de Ar. Não temos nada na terra a não ser o nosso Criador. Por isso que a gente se orgulha de dizer que nós, os nazarenos, somos pessoas que honramos o nosso Mashiach. Você vai ver a nossa história no livro de Atos, Romanos, Gálatas, Efésios, ok? Você vai ver toda a história dos nazarenos. Aí você fala assim, hoje uma pessoa mandou um e-mail, irmão, será que eu posso ser um nazareno? Irmão, se você for enxertado e querer seguir e fazer parte, como nós estamos lendo na Torá, quer se ingressar, ser de coração puro e seguir a Torá, você é um nazareno. Mas você tem que mudar a sua vida. Essa é a diferença. Mas o macê, o dízimo, dos filhos de Israel, que eles oferecem como uma oferta de terumá a Yahua, eu tenho dado aos levitas por uma herança. Por exemplo, toda a oferta do dízimo eles passavam pelos levitas para administrar. Portanto, eu tenho-lhes dito, entre os filhos de Israel, eles não terão herança. Herança da terra. Sabe por quê, irmãos? Eles não tinham uma herança física. Yahweh era a herança deles. Tanto que eles, as 12 tribos, todas as tribos tinham os levitas nas 12 tribos. E eles tinham que cuidar dos levitas para que os levitas cuidassem deles. Era uma troca, entendeu? Você me abençoa, eu te abençoo, porque Yahweh instituiu isso, não foi a gente, não. E Yahweh falou a Moshe dizendo, fala com os levitas e diz-lhes, quando vocês receberem dos filhos de Israel o dízimo, ó, que eu lhes dei por sua herança, tá vendo? Quer dizer, ele não tinha herança, então eu tenho que ajudar essas pessoas, no caso aqui os levitas, a ajudarem ao próprio povo de Israel. Então vocês oferecerão uma oferta de terumá dele a Yahweh, a 10ª parte do dízimo. Você já viu dizer em congregações que o pastor, quando ele diz assim, eu recebi o dízimo e aí eu tinha que dar, eu sou assim, era assim lá na igreja. Tinha o pastor presidente e tinha as outras igrejas. As outras igrejas eram filiadas tem a filial e tem tem outro nome, a filial, tá me dando branco, irmão. E tem a filial, meu branco, é assim, a sede tinha filiais. E aí todo dízimo que as filiais recebiam, eles falavam, você pode ver isso, você já participou de igreja, você sabe o que eu estou falando. Eles tinham que dar o dízimo dos dízimos lá para a sede. E se eles não mandassem, eles eram cortados. Isso aqui não tem nada a ver com o que eles fazem da igreja hoje. Vou ler de novo. Fala com os levitas e diz-lhes, quando vocês receberem dos filhos de Israel o macê, primeiro, filho de Israel que guarda a Torá, ele recebe o macê que eu lhes dei por sua herança, quer dizer, eles sabiam que o macê era dos levitas, então eles tinham que dar para os levitas, porque era para Yahua, que era uma herança de Yahua, então vocês oferecerão uma oferta, os próprios levitas de Terumá e Yahua, eles também ofereciam a 10ª parte do macê. Então, por exemplo, eu recebo o macê hoje, eu tiro a 10ª parte e ofereço a Yahua. Como que eu ofereço a Yahua? Órfãos, viúvas, necessitados, anciãos, pessoas que estão precisando de ajuda, e, enfim, a líderes. Eu faço isso, entendeu?
Agora, não é por causa da sede que eu tenho que mandar tudo para a sede, ok? E vossa oferta de terumá vos será avaliada, ó, como sendo o grão da eira. Olha como é que era essa oferenda. O grão da eira, como e como a abundância do lagar de vinho, né? Quer dizer, os grãos e o vinho. Eles recebiam. Tá vendo aí? Diz que não pode beber vinho, mas eles recebiam vinho aqui do lagar. Ó. Assim vocês também oferecerão uma oferta de terumá e água de todos os vossos macerim, ou dízimos, ou décimas, que vocês receberam dos filhos de Israel. Ó, eles recebiam, e vocês darão a terumá de água a Harão, o sacerdote. Aqui eles tiravam a décima que eles recebiam e davam para Harão. Quer dizer, Harão era o sumo sacerdote, Yahushua era o sumo sacerdote. Tudo que nós oferecemos para o reino de Arro através do Machia, nós oferecemos para Yahushua. Então, por exemplo, tudo que nós oramos hoje, nós oramos assim, Yahua, em nome de Yahushua HaMashiach. E tudo que nós fazemos por obras ou por qualquer coisa, está escrito, nós temos que invocar o nome do Messias. Então, se nós não estamos fazendo para o Messias que está resgatando as duas casas, isso não tem validade. Então, você tem que ajudar pessoas que estão ensinando a restauração das duas casas, ensinando quem é o Machia, ensinando quem é os cristãos, quem são os judeus, a quebrar essa barreira dos dois, tirar a tradução humana do judaísmo, traduções tacanote, tirar paganismo dentro da igreja, festas pagãs e doutrinas pagãs, e aí você restaurar a fé. Se você estiver fazendo isso, é como se fosse uma oferta a Yahweh. Então você está ajudando. Se essas pessoas quiserem te ajudar para que essa mensagem seja passada para frente, enquanto a gente estiver na Terra, e os sucessores, Yahweh sempre abençoará em nome de Yahushua HaMashiach. Fora todos os ossos presentes, que eles recebiam presentes, ó, não é errado, tanto até que os profetas recebiam presentes, né? Tanto que todo mundo que ia consultar um profeta, ele levava presentes, ok? Fora todos os vossos presentes, vocês oferecerão toda oferta de terumá e Yahweh, todas dentre as melhores delas, ó, sempre as melhores coisas. Por isso que a igreja, quando se apodera de um texto desse, ele distorce de tal forma que engana multidões de pessoas. Graças a Yah que estamos aqui para colocar ordem nisso daí. Todas dentre as melhores delas, a parte pura delas. Então tu lhes dirás, quando vocês levantares o melhor deles, será contado aos levitas como a produção da eira, ó, que vinha lá da terra, e como o aumento do lagar, do vinho, né? Lagar da plantação do vinho, etc. E vocês as comerão em todo lugar, ó, quer dizer que tudo que eles recebiam era para comer, porque não tinha. Hoje você faz o quê? O seu dinheiro serve para quê? Não é para você ir lá no mercado e comprar comida? Não é para isso que você vive? Ou você pensa que é para comprar um carro zero só? Um helicóptero, uma lancha, um iate, uma mansão? Não come. Ali era para se comer. Irmão, é sustento. Dízimo é sustento. Dízimo não é ostentação, mas sustento. Vocês e vossas casas, porque isto é a vossa recompensa pelo vosso serviço no mexicano da congregação. Nós, os nazarenos, estamos fazendo o serviço no tabernáculo, que somos nós, o Machia, o tabernáculo vivo, levando a Torá enquanto estivermos vivos aqui na terra. E vocês não levarão o pecado por causa disso. Tá vendo? Eles não seriam culpados, porque eles estão fazendo o serviço para Yah. Quando vocês levantarem o melhor deles, e nem vocês vão manchar as coisas puras dos filhos de Israel, para que não morram. Se os levitas não fizessem isso como uma ordem para sempre, Israel morreria. Depois que se acabou o templo e se contaminou de várias gerações, o que acontece com o povo de Israel quando viola a Torá? É disperso e destruído no mundo todo. Sempre resta um remanescente, que no caso seriam as ovelhas perdidas, ao Efraim, que estão dentro dos cristãos, a maioria, e os judeus, os quatro cantos da terra. O Mashiach veio resgatar, então, essas ovelhas, ok? Deixa eu parar aqui, que eu já falei demais. É muito um assunto muito extenso,
como é por discipulado, nós temos 3 anos para conversar, a gente primeiro dá só uma parte disso, né? Então, eu não sei se você entendeu. A ordem de Melquisedeque passa para a tribo de Levi, e os sacerdócios, os levitas ministram diante do templo, para ensinar a Torá, para cuidar do povo, para fazer a expiação de pecado, etc. Isso aqui vai lá para o Machia, que é o sumo sacerdote, nós somos os sacerdotes, e trabalhamos no templo, quer dizer, para manter a menorá acesa, para cuidar dos pães, para cuidar do azeite, para cuidar da unção lá da, da como é que fala? Do incenso suave. Tudo isso somos nossas orações para Yahweh, através do Mashiach. Então, se nós não voltarmos a entender a Torá, a gente pode arrumar certos problemas, como existe hoje milhões de problemas, que as pessoas ficam milionárias às custas dos coitados que não entendem absolutamente nada da Torá. E, infelizmente, quando eles são enganados, se frustram, e aí eles deixam de seguir um ensino puro, porque eles não conheceram o verdadeiro significado do sacerdócio levítico, da ordem de Melquisedeque, porque que não tem mais templo hoje. O Mashiach é esse templo perpétuo que está tabernaculando na terra, ele veio na terra, ok? Ele foi tirado e vai voltar de novo na terra para nos levar para a terra. Enquanto isso, ele deixou quem? Os discípulos, que são os nazarenos, que ensinam a Torá, as pessoas resgatarem só os mandamentos, a Torá, a família do povo. Quando entrar o último gentil, ele volta para os judeus, e aí tem a Guerra Mundial, a Gog e Magog, que é no ano 6.000 até o ano 7.000, nesse intermédio acontece várias coisas, ok? Até que ele nos leve para a Jerusalém restaurada, como na Torá. É necessário que você conheça os discípulos do Messias verdadeiro, porque hoje tem assim, igreja verdadeira, discípulo verdadeiro, a igreja única verdadeira, tudo é verdadeiro, menos os nazarenos. Né? Os nazarenos são os discípulos do Mashiach, que viviam em comum, vendiam suas propriedades, dividiam com todos e ninguém tinha necessidade alguma. Fala isso lá na sua igreja. Irmão, isso aqui não dá para fazer isso aqui, não. Já pensou, a gente tem que dividir tudo que a gente tem aqui e dar para todo mundo aqui da igreja e viver num lugar? Quem que vai querer fazer isso? Você pode ter certeza que ninguém faz isso, não. Ele só quer saber da grana sua, ok? Nós, israelitas, somos descendentes dessa ordem, segundo Melquisedeque, dos levitas, e temos a honra de falar de boca cheia, que nós ensinamos a Torá para que as pessoas voltem. Não é religião, não é judaísmo, e nem virar religião alguma. Nós estamos falando de um povo escolhido, Israel, que nós somos e fazemos parte. Você, um efraimita que não sabe, que você está na mão do Mashiach, Ezequiel 37, e o judeu, que já está lá, mas não tem o Messias. O cristão não tem a Torá, e o judeu não tem o Messias. Ok? Então, Yahushua vai nos unir, Ezequiel 37, 15 em diante, e naquele dia, ele vai nos levar de novo para os montes de Jerusalém. Não pense você que dá para caminhar com as suas pernas sozinho, você pode fazer as coisas sozinho, você tem que viver em comunidade israelita, porque nós somos uma família. Mishpahá. Então, para terminar, Shalom Rabat Hazeh. Que a paz esteja na sua casa. Que a paz esteja na sua vida e que você retorne às origens israelitas. Cuidado com enganadores que querem usurpar a sua sinceridade. Cuidado, tome muito cuidado. Ore para que o Criador prepare pessoas honestas para que possam guiar você no caminho a Jerusalém, ao povo de Israel, ao Mashiach e à Torá. Está aqui, ó, no peito, ó. Ani Israeli. Eu sou israelita. Shalom, shalom. Atá israelita. Anarno israelita. Você é um israelita. Nós somos israelitas. Desde que possamos seguir os princípios do nosso Criador. Só o Mashiach que nos ensinou isso. Fique com o Aleph Tav e durma bem. Shalom, shalom.